ok.
Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena.
Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena.
Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena.
Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena.
Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena.
Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena.
Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena.
Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena.
Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena.
Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena.
Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena. Desde o momento em que subi ao palco pela primeira vez, entendi que a mágica nunca foi apenas sobre ilusões. O público via apenas o resultado, mas ninguém imaginava os sacrifícios escondidos por trás de cada aplauso. Quando conheci meu maior rival, tudo mudou. O que começou como uma competição para criar o melhor espetáculo logo se transformou em uma obsessão capaz de consumir nossas vidas. Cada novo truque precisava ser mais impressionante que o anterior. Passei noites sem dormir tentando descobrir os segredos dele, enquanto escondia os meus a qualquer custo. A confiança desapareceu, amizades foram destruídas e cada apresentação parecia uma batalha silenciosa. Já não importava mais o sucesso ou o reconhecimento. Eu queria provar que era capaz de fazer o impossível. Mas existe um preço para toda ilusão. Quanto mais eu me aproximava da resposta, mais percebia que alguns mistérios só permanecem perfeitos porque ninguém conhece a verdade. E quando finalmente descobri o segredo que tanto procurava, entendi que o maior truque não era enganar o público, era convencer a mim mesmo de que tudo aquilo realmente valia a pena.